Ô, gente, Roberto Relubiscaro aqui. Uma das histórias mais conhecidas do Holocausto, se não a mais conhecida, é a da Anne Frank, porque em 1947 foram publicados os seus diários, que se tornaram um fenômeno comercial e cultural, né, da literatura ocidental. Anne Frank é aquela menina judia que ficou junto com a sua família, pai, mãe e irmã, mais uma outra família de pai, mãe e filho e um dentista, ficaram escondidos durante 2 anos em um anexo secreto do escritório do pai dela, Otto Frank, lá na cidade de Amsterdã. Depois que os Frank, o pessoal que estava escondido ali, foi capturado pelos nazistas, a secretária Mip Gies coletou as páginas do diário que estavam lá no chão tal, e guardou. Quando o pai da Anne Frank voltou do campo de concentração, porque é uma história que acho que todo mundo, não é spoiler, né? A única pessoa daquele grupo que sobreviveu foi o Otto Frank, foi o pai dela. A MIP entregou os diários da filha falecida para ele, e aí depois o diário foi publicado tal. Bom, para que tudo isso pudesse acontecer, para que os Frank, os Van Pels e o dentista ficassem escondidos, foi preciso de uma série de pessoas, colaboradoras, né, amigos deles. A minissérie a Small Light, que tem lá na Star Plus e na Disney Plus, vai contar essa história sob o viés da secretária. Então, a Anne Frank, ela é uma coadjuvante importante, mas o foco da história é a Mip e da família Frank, na verdade, a personagem que acaba aparecendo mais é o Otto Frank, tá? O pai da Anne Frank. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante, tá? Bom, a Small Light é uma pequena luz, uma luzinha. Isso é tirado de uma fala da própria Mick Gies, que deu bastante palestra. Ela viveu até completar 100 anos, né? Ela morreu nos anos 90, essa ex-secretária que ajudou a família dos Frank lá. Ela dizia assim nas palestras que qualquer pessoa, né, pode ser uma secretária, uma simples secretária, simples aí, palavra da própria Mi, tá, gente? Uma dona de casa, uma adolescente, qualquer uma dessas pessoas pode acender uma luzinha em um quarto escuro. Então, a minissérie não vai heroizar, se é que existe essa palavra, de forma assim muito grandemente, como às vezes costuma fazer essas séries, nem a MIP, nem vai inflar a Anne Frank nos poucos momentos, mas ela aparece sim, mas nos poucos momentos ela não vai ser aquela adolescente especial, tal, ela vai ser uma adolescente sensível, mas você vai ver que ela vai brigar com a mãe, ela precisa de conselho, ela tem medo, enfim, ela é uma adolescente. E a MIP, a secretária, ela vai proteger junto com outras pessoas, vai proteger os Frank e tal, só que ela também tem ataques de raiva. Na verdade, eu ri muito. Você fala, nossa, que malvado, ri uma história do Holocausto. Não, a minissérie ela é feita para a gente ter momentos de risada, momentos leves, porque a gente vai conhecer a Mi, que não era uma heroína assim destemida, ela era destemida pra caramba, mas não era assim idealizadamente destemida, aquelas que vai ter grandes discursos, muito pelo contrário, a série começa lá com a família adotiva, porque aí a minissérie é muito boa, vai estabelecer assim, a Mipa, a secretária, ela era uma refugiada quando criança. Ela veio faminta da Áustria e foi adotada por uma família holandesa, provavelmente resultado lá da Primeira Guerra, né, Mundial. E daí a família começa a minissérie com a família adotiva dela falando assim, ó, você tem que fazer, não dá pra gente sustentar mais você. Ou você arranja um trabalho, ou você casa com o teu irmão, seu irmão adotivo, olha só. Só que o irmão adotivo, além de ser irmão, né, não era de sangue, mas poxa, o menino ainda era gay. Então, a Mi, aí em mais de um momento na minissérie, ela dá umas baixaria, porque a tendência dessa personagem, dessa mulher, né, era explodir primeiro, aí depois
ela passava raiva, ela chegava à razão, tá? Então, essa mulher, essa moça, é que vai amadurecendo ao longo dos 8 episódios para tomar conta, e ao mesmo tempo em que ela vai tomando conta da família Frank e dos amigos, né? E aí você vai ver também o relacionamento, como que ela arranja o marido, o Jam. É dificilmente você vai conseguir passar pela minissérie sem se apaixonar por esse casal, tá? Porque eles brigam, só que eles dão risada. A cena em que ele pede ela em casamento é de morrer de rir, né? Assim, onde que ele pede? Porque ela é intempestiva, né? Só que assim, como os dois faziam coisas para a resistência, às vezes eles não podiam contar um para o outro o que eles estavam fazendo, que era para não colocar em perigo a outra pessoa, né? Quer dizer, tipo assim, se você é pego, mesmo sob tortura, você não vai poder revelar nada porque você não sabe o que está acontecendo. Isso vai criar problemas no casamento deles. E, na verdade, você vai ver que nem a história de amor da Mip com o Jan é idealizada, tá? Não é aquela coisa assim, ó, eles se encontraram, você vai ver que é diferente. E um outro grande relacionamento que tem na série é o relacionamento entre a Mip e o Otto Frank, tá? Que é o pai da Anne Frank. Porque ele que contrata a Mip para ser secretária dele. Então estabelece-se uma relação de paternidade. Ele é austero, mas ao mesmo... Ele é a figura paterna que a Mip precisava. Ele é austero, só que ele tem que também momentos de medo, né? Porque ela que vai escondê-lo, ele está com medo pela família. As cenas entre os dois estão muito bons. Os atores estão ótimos, né? A produção está muito boa e é cheia daqueles detalhes que eu gosto. Nada é muito discursado na sua cara, né? Você tem que saber. Dá para você saber sentir as coisas. Por exemplo, tem uma hora em que você percebe, se você presta atenção. Bom, eu tenho pouca visão e consegui ver, imagino que as pessoas que têm boa visão consigam perceber, só prestar atenção. Né? Horas que você vê assim uma suástica refletida nos óculos de uma personagem. Você não precisa ficar falando muito mais coisa, fazendo discursos, se você tem um produto que tem um roteiro bem feito. Então, por exemplo, são 8 episódios. No primeiro episódio, que pode até ser um pouquinho lento, mas você vai ter a apresentação do problema, a apresentação das personagens. Eu vou conhecer qual que é o modus operandi e quais, inclusive, as potencialidades da Mip logo de começo, vou saber as relações familiares dela com o dentista, blá, blá, blá. É tudo muito bem feito, tá? Tem momentos de tensão, claro que vai ter momentos tristes, porque a série ela vai ter que se haver com o momento em que a família da Anne Frank e amigos são capturados, né? Só que é uma coisa, né? Não sei se só eu... sabe aqueles microsegundos durante a narrativa que você sabe que a família vai ser pega, só que você tem aquela esperança de que não seja pega. Só que assim, o foco é na Mi, tá? Ela vai dançar, ela vai se relacionar com amigas que acabam aderindo para o lado fascista, quer passivamente, sabe aquela história? Tá acontecendo, vou fazer o quê? Quer ativamente, né? E essa moça vai ter que ficar navegando. Como que consegue comida? Comida é racionada, mas você vai conseguir com cupons. Como que você vai conseguir a comida para você, o seu marido, mas para mais 8 pessoas, tá? Claro, a minissérie ela não vai ter tempo de aprofundar, porque era uma rede, não foi só a Mip que cuidou dos Frank, dos Van Pels e do dentista Pfeffer, né? Tem as outras pessoas que trabalhavam na companhia, que ajudavam também. A minissérie não vai ter tempo de dar uma figura bem delineada para nenhuma outra pessoa. Então você pode, é um defeitozinho. 8 episódios, do jeito que são estruturados, não foram possíveis para que as outras pessoas, funcionários lá do escritório, tivessem personalidade mais bem traçada. A não ser nos dois últimos capítulos, você aprende um pouco o nome de alguns, tal, mas foca na Mip. E tem umas outras coisas que eu achei interessantes, né? Por exemplo, a gente aprende ou é lembrado
que, por exemplo, no caso da resistência contra os fascistas, em alguns países, os gays, que eram perseguidos pelos fascistas, né, nazistas também, foi um grupo de resistência importante. O Jan, o marido da Miep, ele entra para a resistência holandesa, né? As reuniões são em um bar gay, né? Inclusive o cara que, depois eu pesquisei, né? O cara que é o chefe dele lá nessa resistência, foi executado, ou seja, na minissérie não aparece, mas daria uma história separada, né? A desse cara e a dessa resistência. Mas a Small Light, ela não deixa de mostrar isso. Porque, estou dizendo isso porque, assim, como o irmão adotivo dela é gay, tem bar gay, as pessoas, hoje em dia é lacração, politicamente correto. Não, tem que saber história de verdade, né? Esses grupos marginalizados foram importantes para lutar contra os fascistas, sim, né? Não é lacração. Até porque nessa minissérie aí nem tem isso. Ninguém faz discursinho, porque a ideia é que pessoas comuns colocaram as suas vidas em risco para salvar pessoas de uma coisa que eles achavam errado, desumano, né? E aí então ninguém tem tempo de ficar fazendo não só discursinho, como assim, não, agora eu vou lá, os nazistas estão capturando pessoas, botando pessoas no caminhão. Aí você tem a moça que vai lá e fica no meio, se interpõe e dá. Não é esse tipo de série. Por quê? Porque isso não era factível, isso não podia acontecer, tá? Então a Small Light é um enorme acerto, né? Em termos de minissérie. Ela é divertida, muito. Tá? Ela tem wit, que a gente chama em inglês. Ela tem uma inteligência, assim, umas frases legais, né? Ela tem amor, ela tem momentos de suspense, porque você sabe que a Anne Frank vai acabar mal e as pessoas vão acabar mal, só que eles conseguem fazer outros momentos de suspense, porque tem as aventurinhas ou aventuronas, eu falo aventurinhas porque elas ocupam menos espaço na narrativa, tá, gente? Será que eles vão conseguir fazer com que tal criança sobreviva? Porque tem outras coisas que acontecem no meio, né? Ela tem amor e ela tem um tipo de amor que é um amor que vai sendo construído não naquela paixão ficcionalizada de filme de Hollywood, né? Ela vai acontecendo porque os dois vão descobrindo coisas em comum, inclusive sexuais, mas não é uma série que pode assistir com criança. Tá na Disney Plus, inclusive, né? A plataforma diz muito sobre o que é o conteúdo da série. Então, assim, muito bem feita a Small Light. Minissérie Ona.